Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Investe, um podcast que ensina a você a ser investidor ou melhorar aí a sua carreira como investidor. Estamos aqui nesse podcast incrível com a nossa CEO da Você Investe, a Letícia Borges, e o nosso consultor de investimento, o Vinícius Navarro. Letícia, pode se apresentar primeiro pra gente? Olá, pessoal, boa tarde. Para mim é uma honra, iniciar o ano aí de 2022 com esse novo projeto de auxiliar todos que querem começar a investir ou aqueles que já são investidores também a aprimorar os seus conhecimentos. Então a gente convidou aqui o meu sócio Vinícius, que também é founder da Você Investe, para bater esse papo hoje. Eu sou atualmente CEO da Você Investe, A gente já trabalha nesse mundo de tecnologia e startups há pelo menos 4 anos e com muitos testes e muitas validações, a gente descobriu que a tecnologia, o algoritmo que a gente desenvolveu era perfeito para o mercado de investimento, trazendo assim o investimento certo para a pessoa certa. Então a gente vai bater um papo hoje, vamos falar um pouco sobre como é que foi a minha jornada de investimentos, a jornada de investimento do Vinícius e trazer alguns insights para vocês aí que já são investidores ou que estão buscando aprender. Vinícius, pode se apresentar para a gente? Legal. Queria inicialmente agradecer aqui a presença. Christopher, muito obrigado. Letícia, muito obrigado. Você que está assistindo a gente aí. Meu nome é Vinícius, como vocês sabem. Eu sou cofundador da Você Investe, sou consultor financeiro deles também. Então, ajudo aí na construção dessa jornada do investidor, para que todo mundo possa tomar melhores decisões financeiras sempre, independente do seu grau de conhecimento. E é uma jornada, Afinal, a gente está sempre aprendendo. Então, bora lá, vai ser um bate-papo muito bacana aqui com vocês. E, pessoal, para quem não sabe, eu sou o Christopher, sou o comunicador de marketing aqui da Você Investe. Então, podem contar comigo aí. Para você que está assistindo aqui no YouTube, por favor, deixa seu comentário, deixa sua pergunta para a nossa CEO ou para o nosso consultor e founder da Você Investe, tá bom? E deixa seu like, deixa seu joinha para quem está ouvindo a gente pelo YouTube. Quem está ouvindo a gente por outras plataformas, por favor, compartilhe esse daqui para quem... para impulsionar esse conteúdo para mais pessoas que querem aprender a investir, tá bom? Vamos começar perguntando aqui para a Letícia e para o Vinícius. Como foi o seu começo nos investimentos? Quem quer começar? Eu posso começar, porque a minha jornada ela não é tão longa quanto a do Vinícius, ela é mais recente, então eu tenho menos para falar do que ele, Mas, bom, eu comecei a investir, isso é muito curioso, porque eu sempre fui muito conectada com bancos, com o mundo dos investimentos, já convivia com vários investidores, mas eu nunca tinha tido a coragem de começar a investir e achava algo também muito difícil, Eu falava, cara, esse negócio de investimento é cheio de sigla complicada, e fora que eu ainda não tenho dinheiro suficiente para começar a investir. Eu achava que investir era para quem já era rico ou para quem já tinha muito dinheiro guardado, Eu tinha a noção de que investimento era só trading, basicamente. Pois é, e é o que muitos brasileiros pensam, E falam, cara, eu preciso começar com 10 mil, E aí, no meu dia a dia, eu fui aprendendo que eu podia comprar ações, na Bolsa de Valores, por exemplo, ações por R$3. Eu comprei, hoje eu sou sócia da Cielo com menos de R$10. Então, eu acho que isso é o mais legal, No mundo dos... Ser sócio de um negócio, R$3 já pode ser sócio, gente, pelo amor de Deus. Vamos começar. Não tem desculpa, E aí, mesma coisa, Itaúsa. Eu comecei lá, comprei uma ação e eu vou contar como que foi, para eu parar nesse mundo, mas comprei lá a minha ação do Itaúsa por R$10. Então, coisas que a gente não sabe. Imagina você ser sócio do Itaú hoje com R$10. E tem diversas empresas na Bolsa que você consegue comprar os ativos a um preço muito barato, Então, eu descobri essa primeira informação, que foi tipo um estalar, assim, na minha vida. Eu falei, caramba, então quer dizer que agora eu vou ser sócia dessas empresas com muito pouco. Então, eu achei esse insight muito bacana e também acho que muito com a convivência com o Vinícius, ele sempre falando de investimentos, A bolsa subiu, a bolsa caiu, eu fui ficando cada vez mais curiosa. Mas eu acho que o melhor jeito de você aprender a investir é, primeiro, abre uma conta numa corretora. Primeira coisa, vai lá, abre a sua conta na corretora e hoje vocês têm o bot da Você Investe para entrar e descobrir qual que é a corretora que mais combina com você. Abre a sua conta, é tudo gratuito e começa a ver o preço dos ativos, de repente faz uma primeira compra e é isso que passa a tirar o medo e a afastar a gente
de um investimento, né? E aí tem dezenas de tipos de investimentos. Eu comecei pelas ações, acabei achando ali um pouco mais fácil, né? Mas, Vinícius, vamos ouvir um pouquinho da sua trajetória aí também. Conta pra gente como é que foi a sua história nos investimentos. Você até estava falando, achei um ponto curioso, né? Até o Christopher comentou aí que achava que quem investia era trader, né? E aí eu tenho uma história curiosa que é o seguinte, eu comecei a investir com 15 anos de idade. Nossa, caramba. Aí você vai me falar, mas Vinícius, com 15 anos estava na bolsa? Não. O meu pai sempre me ensinou desde o comecinho, né? Quando eu comecei a trabalhar, e por isso que eu comecei a investir com 15 anos, que foi, sempre você deve guardar uma parcela do seu patrimônio. Qual é a parcela do seu patrimônio que você deve guardar, meu pai dizia? Aquela que você conseguir não gastar, né? E aí, nessa época, eu entrei num estágio, né? No ensino médio. Eu ganhava lá R$350, e aí eu guardava R$40 por mês. Às vezes R$30 por mês, né? Uma pizza. Uma pizza. E aí, assim, onde que eu guardava? Onde meu pai me ensinou a guardar naquele momento, né? São há 15 anos atrás, que era poupança, né? Que aí, né, vamos dizer, já existiam tipos de investimento, mas o mais natural, inclusive meu pai até aquela época, ele só investia em poupança. Então foi lá que começou essa minha jornada. Então há 15 anos, quando meu pai falou, guarda alguma coisa, eu guardava às vezes 10, às vezes R$15, né? E qual que foi o resultado disso tudo, né? No final do meu estágio, eu tinha praticamente 4 salários guardados. Nossa. Entendeu? Então foram 2 anos juntando aquilo que eu tinha. No final eu tinha 4, a primeira reserva de emergência. Eu tinha 4 salários guardados do que eu ganhava. E aquilo pra mim foi um negócio que mexeu comigo, né? Porque eu falei, caramba, aquele pedacinho que eu guardei em 2 anos me deu isso aqui. E naquela época pra mim era um bom... Hoje já não é tanto, né? Mas naquela época era um bom dinheiro, né? Então foi assim que começou minha jornada de investidor, guardando um pouquinho lá com a fala do meu pai Sidão, é o parecido o nome dele. E aí ele começou exatamente com isso, né? Então com a poupancinha, poupando um pouquinho todo mês, então foi essa daí é a minha origem. Nossa, massa. E vamos lá, o que você considera importante para quem quer começar hoje aprender sobre o mundo de investimento como um todo? O que você considera importante hoje? Cara, eu acho que a coisa mais importante é aquela que meu pai me disse lá no passado, que foi guarda. Todo mês. Porque, cara, a coisa mais importante na vida é agir, concorda? Se você age, você consegue ter resultado. E nos investimentos, a primeira coisa que você deve fazer é agir, que é, primeiro, talvez abrindo a conta, né? É importante você ter uma conta no banco. A segunda é você ter o dinheiro para você colocar lá na conta no banco, né? E a realidade que a gente vê hoje na maior parte das pessoas é que até essa dificuldade em fazer sobrar o dinheiro, ela é muito latente. Então, eu acho que o mais importante é você saber quanto você ganha, quanto você gasta. Sobra? Não sobra. Então, quanto você quer sobrar e como você vai saber como você vai fazer sobrar. Eu acho que esse é o mais importante, né? Em termos de estratégia. Agora, conhecimento, meu amigo, aí você pode estudar 20 anos que você não vai ter todo o conhecimento que você tem. Então a primeira dica é fazer, a segunda dica é estudar. E mais pra frente, daí desse nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre. Bacana, obrigado, Vinícius. Você quer contar pra gente o que você considera, pelo menos na sua jornada, mais importante para se aprender? Tá. Eu acho que o mais importante é os seus investimentos serem a sua prioridade, né? E quando a gente fala de investimento, na verdade eu falei de bolsa de valores, né, que eu comecei pela bolsa, mas na verdade eu já empreendo desde os meus 19 anos, né? Na verdade muito antes, né? Eu brinco que eu empreendo desde os meus 12 anos, que é porque eu já vendia cupcake lá na escola, já fazia um dinheirinho, já pagava minha faculdade com o dinheiro que eu ganhava dos doces, depois consegui um estágio, então eu sempre trabalhei, né? E eu sempre investi em 2 coisas, em educação. Hoje eu sei que não é o certo, mas lá atrás eu investia 90% do meu dinheiro em educação. Então era para pagar a faculdade, a escola, o curso de inglês, tudo era para os meus estudos, porque eu sabia que era isso que lá na frente ia me fazer ter mais dinheiro para investir.
né? E o conhecimento é algo que a gente sempre leva para a vida, né? Então, acho que o primeiro investimento é educação, é buscar aprender, conhecer os termos básicos sobre investimento, ter pelo menos uma noção do que você está fazendo ali, né? E não achem que, não, eu estou perdendo tempo, o investimento não é para mim. Não, é para você sim, porque se você é um empreendedor, você vai precisar saber lidar com dinheiro, mais ainda do que as pessoas que não são empreendedores. Se você é um concursado público, ou se você você é garçonete, que seja qualquer emprego, você precisa começar o mês e falar, tá, beleza, eu vou receber aqui R$3.000, 10% disso eu vou investir. E aí é aquela história de você ter um sonho, ter metas, ter objetivos. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu fui trabalhar uma época na Câmara dos Deputados, eu estava entrevistando deputados e tudo mais, e eu sabia que se eu fosse a melhor ali nas minhas entrevistas, eu ia ter um dinheiro sobrando para eu conseguir fazer uma viagem. Então, eu peguei todo aquele dinheiro e juntei para ir fazer uma viagem. Querendo ou não, aquilo era um tipo de investimento também. Então, é aquela história de você ter a mentalidade primeiro, até antes de você se tornar um investidor e ir construindo isso no dia a dia. Então, para mim, são as duas coisas mais importantes. A educação, né, que está conectada com a questão da mentalidade. E o segundo ponto é você, recebi o meu salário, não é o investimento ser a última coisa. O investimento tem que ser a primeira coisa que você vai se preocupar, né? Então, foi isso que fez a diferença aí na minha trajetória. Exato. Eu acho que eu vou até complementar aqui, porque como eu vi aqui que todo mundo é empreendedor aqui nessa sala, uma coisa que é muito importante para quem está em casa, que talvez não seja empreendedor ainda, às vezes é uma pessoa que tem um trabalho de carteira assinada, independente de qual profissão que você tiver, cara, foco em 80%, 90% em educação. Sempre. Pode chegar em algum momento que você vai ter que dar uma prioridade em outro, investir, em guardar mais dinheiro para outra coisa e não para a educação? Pode, mas não vai passar de 60%, tem que ser para educação. Tem que ser para educação, tá, galera? E é uma coisa que definiu todos nós aqui sermos bons empreendedores, né? Com certeza. Poder ter dinheiro. Isso é muito interessante você falar, Christopher, porque dizem, né, que a educação e aquilo que você aprende é a única coisa que não podem tirar de você. É a única coisa que você vai carregar com você o resto da sua vida, né? E a gente, na nossa vida, a gente sabe que, né, até empreendedor, Flávio Augusto, conhece? Flávio Augusto da Wise Up, né? O grupo de escolas, de educação, ele diz, estabilidade não existe, né? Ou seja, até com investimentos, estabilidade não existe. Não vai ter uma empresa que você vai comprar que você vai ter 100% de segurança, 100% de garantia. Isso não existe, né, nos investimentos e na vida. Então, acho muito interessante isso que você falou de educação, e é por aí que o investidor tem que ir. Tem que se informar, tem que buscar qualificação, não só na área de investimentos, mas na área em que cada um é bom, né? Cada um de nós somos especialistas em alguma coisa, né? Muito bom. Pessoal, vamos partir então para a próxima pergunta? Vamos lá. O que você recomenda para uma pessoa que quer investir ou se aprimorar como investidor hoje? Posso começar respondendo essa? A primeira pergunta é você agir, eu acho, que é você... Resposta, né? Primeira resposta é você agir, você ter aquela disciplina, você construir a sua disciplina de guardar, você construir quanto você quer guardar e você ter em mente o seu perfil, né? Então, para que você quer esse dinheiro? Né? É para aposentadoria? É para você ter uma reserva de emergência, se acontecer algo, você conseguir, né? Por exemplo, se você perder o emprego, você ficar um tempo até você conseguir se recolocar, para você fazer uma viagem, para você montar a sua reserva para quando você tiver 60 anos, enfim. Cada investidor vai ter um perfil de risco e vai ter um objetivo, né? E o segundo passo é informação. E a informação, ela é fundamental, né? Informação sobre o mercado como um todo. O que está acontecendo com o Brasil e com o mundo hoje, né? Como é que está o dólar? Como é que está a Bolsa de Valores, né? Isso tudo, quando você começa a estudar, parece difícil. Mas conforme você vai dando pílulas a você mesmo de conhecimento diário, esse conhecimento vai acabando ficando fácil para você. Você passa a entender conceitos e passa a entender o que é que está se passando no Brasil e no mundo, né? Então, eu acho que essa é uma dica bem importante para quem está começando, tendo o objetivo e tendo essa educação do que está acontecendo no Brasil,
né, no mercado de atuação daquelas empresas ou daqueles investimentos que você vai fazer, você consegue aliar as duas coisas e tomar boas decisões. Você vai conseguir, né, ter o dinheiro para primeiro tomar as decisões, segundo o conhecimento para você fazer boas decisões. Eu acho que é por aí. Você, Letícia, o que você acha? Eu vou puxar o gancho aqui do Vinícius, que ele falou de informação, e eu falei lá no começo que eu comecei investindo nas ações, né? E foi muito curioso, porque partiu justamente de informações. Eu comecei a ler tanto, a consumir tanto esse tipo de informação, que eu falei, cara, eu estou pronta para investir. E a informação me transformou numa investidora. Além de... E quando eu falo informação, não é só estar ali acompanhando a notícia, é também ouvir podcast, ouvir amigos, ouvir influenciadores digitais, assistir aqui o vídeo da Você Investe, ler o e-book que a gente vai deixar disponível aqui embaixo, né? Então, é sobre isso, né, gente? É sobre estar realmente interessado nesse assunto, né? E eu acho que a partir do momento que você fala, não, eu estou interessado, você viu lá uma sigla que você não conhece, você vai lá no Google, pô, gente, tá disponível pra gente aprender. Então, você vai ler e você vai saber o que é. Não é uma coisa de outro planeta, como muita gente acha que é e fala que é. Hoje eu ouvi um vídeo que me deixou extremamente incomodada mesmo, assim, eu fiquei chateada, foi um cara que tava falando, porque que bolsa o quê? Que negócio de bolsa de valor? A gente tem que investir em jogo do bicho, tem que investir em aposta. E aí, e isso me deixou muito decepcionada, porque isso é o que hoje está sendo levado muitas das vezes na internet. E o que a gente está fazendo aqui hoje é levar um conhecimento de verdade, uma educação que precisa chegar para quem está aí, né, do outro lado. Não é investir em jogo do bicho, em aposta, é investir em empresas concretas, em empresas que têm um propósito por trás, que têm realmente todo um balanço patrimonial verdadeiro que você pode ler, analisar e se basear e apostar naquela empresa. Por exemplo, eu fui pelo setor. Eu sou muito ligada com banco, né? Como eu já falei para vocês. Eu adoro toda essa história de banco, fintech e tudo mais. Então, eu comecei investindo em ações ligadas ao meu interesse. Se eu gostava de banco, eu fui lá investir em banco. De repente, você gosta de moda. Então, você tem a oportunidade lá de comprar ações da loja Renner, que é realmente uma empresa séria, que a gente consegue ver que é uma empresa séria. Agora, a gente está falando de jogo do bicho, você está ali no escuro, meu amigo. Então, assim, eu acho que é esse tipo de consciência que a gente quer trazer aqui, né? E a galera que, cara, se você ganha, sei lá, 1.200, 1.500, eu sei que isso não é a realidade de todo brasileiro, mas, cara, não é inacessível. Você pode, como a Letícia falou, investir com R$10. Cara, com R$10 você com certeza vai comprar um... Você faz a festa lá, compra as ações dos bancos que você quer e ainda recebe dividendos, né? Eu lembro que quando eu recebi o meu primeiro dividendo, eu falei, gente, da onde que tá brotando esse dinheiro aqui na minha conta? Essa sensação é muito incrível. Muito legal. A gente vai depois gravar um vídeo só para falar sobre dividendo, mas assim, você começa a ver o dinheiro cair e é algo que é real e consistente, né? O que é mais legal de investir, né, em investimentos reais, quando eu falo reais é como a bolsa de valores, renda fixa e outros que a gente vai falar aqui, mas é você ter certeza que lá na frente você vai ter um retorno sobre isso, né? Então vai. Polêmico? Claro. Por favor. Eu queria puxar um gancho polêmico. Polêmica. Gancho polêmico. Já puxei um, né? Você puxou aí a questão do jogo do bicho, a questão de enriquecer rápido. E assim, hoje, com tanta informação que a gente recebe, a gente acaba vendo no mercado coisas que parecem que não são antiéticas, mas são. Né? E o que com isso está ligado? Né? O investidor tem que ter muito cuidado com uma coisa que faz muitos investidores perderem dinheiro, que é a ganância. Não existe resultado fácil a curto prazo sem risco. Então, aquele cara que você segue, que te promete 5% ao dia, 5% ao mês, 10% ao mês, gente, tenha muito cuidado, né, na hora de seguir esses caras, né? Por quê? A estratégia, ela nem sempre é a mais ética possível, né? Muitos influenciadores hoje pegam a grana, apostam sua grana na bolsa, sem te falar esse risco, e perdem tudo, né? Você vê direto pirâmides financeiras, né? Então, existe a galera que ataca demais as pirâmides financeiras e tá certo, porque isso é crime, no Brasil não pode. E o que você vê de pirâmide financeira e investidor caindo nesse tipo de golpe, assim, você vê isso direto. Então, gente, ó, não existe, receita de bolo fácil.
Então, investir envolve risco, investir envolve estudo, investir envolve tempo, né? E disciplina. Então, assim, você vai... o investimento, ele precisa ser, na maior parte das vezes, né? Claro que dependendo do seu objetivo, de longo prazo, para você ter realmente resultados consistentes, né? Vou deixar uma pergunta no ar. Quantos anos tem o Warren Buffett? Quantos anos tem o Warren Buffett? Ele é novo ou ele já tem uma idade? Pois é. Mais de 70. Então, lanço aqui para vocês. Ele tem uma boa grana advinda dos investimentos, tá? Ele ali e a Rainha Elizabeth estão ali pau a pau. É. Mas brincando aqui, pessoal. Vou aproveitar que vocês trouxeram um gancho, que a gente estava falando muito de boas decisões, e aproveitar que você entrou nas decisões. Qual foi a pior decisão em relação ao investimento que vocês já tiveram na sua vida? Pode ser não necessariamente só um investimento financeiro, pode ser um investimento de educação também. Posso começar com essa? Não, ano passado, né, eu comprei Banco Inter. Não, e não estou falando que não estou fazendo nenhuma recomendação financeira ou desmerecendo e tudo mais. Mas uma coisa que eu aprendi também errando e que foi muito importante, por isso que eu falo, tem que começar, mesmo que você erre. Eu comprei a ação do Banco Inter no ápice. Então eu comprei uma ação muito cara. Eu comprei o Banco Inter quando estava valendo R$51. Então eles estavam no melhor momento. Hoje eu olho, está R$25. Então eu perdi muito dinheiro, né? Quando a gente estava falando ali da média. Mas foi importante para mim porque eu não sabia o que era preço médio. E eu não sabia que tinha um dia certo e a hora certa para comprar a ação. Isso é algo que hoje a gente tem trabalhado também dentro do nosso aplicativo para conseguir falar para o nosso usuário, olha, está na hora de comprar, não é o momento certo de comprar, é algo extremamente complexo de se fazer, né? Por isso que a gente precisa de pessoas estrategistas aí, estatísticos ajudando a gente nesse sentido. Para entregar para vocês o melhor produto, porque eu errei nisso. Então, eu sei que o investidor também não sabe qual que é o momento certo. Eu aposto que o Vinícius também já comprou algumas ações caras e depois se arrependeu, perdeu o dinheiro e depois teve que ir lá compensar, comprar a mesma ação mais barata para o preço ficar equilibrado. Então, para mim, é o investimento errado que eu fiz. Eu vou falar, comprei Banco Inter muito caro. Não, eu achei muito... Cara, você deu um gancho aí que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Se a gente for colocar aqui uma... Não vou dizer que foi uma má decisão, porque me levou a aprender, né? O que é que eu estava fazendo, né? Quando eu comecei a investir na Bolsa, eu, né, tive ali, né? Comecei a olhar os preços e tudo mais, e aí eu vi lá uma ação do IRB, né? Quem de vocês conhece o IRB? É uma resseguradora, né? Então, o negócio da empresa, ela pega sinistros, né? Vamos dizer assim, das seguradoras e faz um seguro para a seguradora, né? Para garantir a liquidez ali da companhia. Em termos muito simplistas, é isso, né? E, pô, a ação do IRB tava, sei lá, R$40, R$50. E aí, de repente, a ação caiu para R$20. Eu falei, que puta oportunidade de negócio. Um negócio que vale 50, tá R$20. Aí eu falei, comprei. Né? Uma pequena parcela, também não peguei muito, então não foi uma tão má decisão assim, porque eu comprei pouco, né? E aí o que aconteceu? Caiu mais. E assim, olha o que é conhecimento, né? Eu olhei só pro preço. Caraca, isso aqui é como se você chegasse no supermercado, tem lá uma comida que você gosta, que geralmente é R$20, tá R$5, promoção. Mas nesse caso aí, a empresa, ela tinha sofrido com essa baixa por problemas de compliance, por problemas financeiros, por quase fraude, né? Se é que não foi uma fraude mesmo, eu acho que até foi, né? Então, veja qual que era o contexto daquela queda de preço, né? Eu olhei aquilo e falei, eu vou comprar 20 agora para vender a 50 depois, né? E o que aconteceu? A ação ela caiu ainda mais, porque os investidores agora têm muita desconfiança sobre o negócio. Foi uma empresa que sempre teve um resultado sólido, de repente se descobriu que havia uma manipulação de números ali dentro, o que na verdade era lucro, virou prejuízo. Então veja a gravidade da situação, né? E eu ali como investidor iniciante, acabei só olhando o preço e acabei entrando no mau negócio, né? A sorte foi que eu pesquisei rápido, soube o que aconteceu, e aí aproveitando as oscilações do mercado, eu acabei vendendo numa etapa ali onde eu não perdia muito dinheiro e saí do negócio, né? Então, foi uma má decisão, mas foi uma boa também, porque me fez refletir aí sobre o meu conhecimento do mercado, sobre o que eu deveria fazer como investidor, né? E estar atento a esse tipo de coisa também. Então, você que quer investir, é muito bom você prestar atenção também no histórico da empresa, na reputação dela,
Christopher. E eu queria complementar também que é o seguinte, não precisa ser aprofundado para o investidor iniciante, né? O que ele precisa, o investidor iniciante, quando ele vai, aí a gente está falando de ações, né? Quando ele vai comprar uma ação na bolsa, ele precisa entender primeiro qual é o mercado em que aquela empresa está, por exemplo, no mercado brasileiro, e aí você saber o que está acontecendo no país. Você precisa entender qual é o mercado de atuação daquela empresa, de maneira muito simples. Como que aquela empresa ganha, né? Qual é o grau de compliance? Compliance são regras internas, né? Para quem não está acostumado. São regras, vamos dizer, éticas, regras de lei que a empresa precisa seguir. Vai deixar aqui uma legenda embaixo do vídeo para quem precisar Perfeito. entender o que é, tá bom, pessoal? Exatamente. Então, o investidor, quando ele vai investir numa empresa, ele precisa ter esse conhecimento para ele ter uma certeza de decisão ali, né? E então essa informação, inicialmente de maneira não muito aprofundada, é claro que aos poucos o investidor vai se aprofundando, né? É fundamental para ele não cometer um erro logo no início, na hora de escolher a empresa, né? Então acho que são erros aí que as pessoas estão ouvindo, né? E a gente vai fazer com que elas também não cometam, né? Exatamente. E assim, hoje no nosso aplicativo, né, quem entrar lá no bot da Você Investe, vai conseguir acessar informação sobre todas as empresas. Então você vai entrar lá em Vale, Petrobras, Itaúsa. Vocês vão colocar um ver mais lá, que você vai saber com qual é o setor que aquela empresa trabalha, quais são as empresas que ela é sócia, quem que é o presidente dessa empresa, quanto que ela paga de dividendos. Para quem não sabe, dividendos é a participação nos lucros. Então, por exemplo, se você comprou lá 2 ações de Petrobras, você vai ter direito a receber lá que seja 20 centavos, 25 centavos. Mas quando você coloca isso ao longo dos anos, você tem um retorno muito interessante. Então, dividendos, para quem está começando, ações que pagam dividendos, eu acho que é uma excelente pedida, na minha opinião. Não sei se o Vinícius concorda, a gente pode falar também disso. Mas vocês vão ter esse tipo de informação lá dentro do aplicativo para estudar e ter mais certeza sobre, essa é uma empresa que eu vou investir ou não, né? Quem não sabe, o aplicativo que a gente está conversando aqui é o próprio da Você Investe, tá? Uma tecnologia de notícias, informação e também de investimento, sobre tudo que você precisa entender e mais, tá bom, pessoal? Vamos partir para a próxima pergunta? Vamos lá. Vamos lá. Por que você começou a investir? Quer fazer essa? Começa com essa. Cara, por que eu comecei a investir, né? Meu pai, né, como eu falei no começo, ele me deu essa dica e existe uma crise na família que me levou à importância de você ter dinheiro investido, né? Qual que foi essa crise? Meu pai era metalúrgico, né? E aí ele, durante muitos anos, ele acabou desenvolvendo um problema na coluna vertebral. E aí ele precisou se afastar do trabalho dele, né? O que aconteceu na época? Ele foi no INSS e aí ele fez todo o tratamento. O INSS disse que ele tinha condições de trabalhar. E ele voltou no médico da empresa, a empresa falou que ele não tinha condições de trabalhar. E aí ficou o INSS falando que ele tinha condições, a empresa falando que ele não tinha condições. O que aconteceu com meu pai nesse período? Ele não recebeu nem do INSS e nem da empresa durante 14 meses. E ele tinha 3 filhos, né? Eu, 2 irmãs e a esposa para cuidar, e só ele trabalhava. Então pensa que um cara que ganhava, sei lá, na época ele sustentava nossa família com 3 mil reais por mês. Ele passou a ter 0 de renda durante 14 meses. E nós em idade escolar, ele precisando pagar as contas, precisando comprar as coisas. O que foi que sustentou nossa família nesse período? Vocês têm alguma dica? Poupança. Reserva de emergência. Meu pai tinha uma grana guardada na poupança. Na época, era praticamente esse recurso que ele tinha nos 14 meses, né? E aí, durante os 14 meses, ele foi consumindo aquele recurso, né? Que foi usado para comprar comida, foi usado para comprar roupa, foi usado para comprar despesas básicas nossas, né? E aí no final, claro, depois ele contratou um advogado, aí o advogado foi lá se entender com o INSS, com a empresa, falou, né? Alguém vai ter que assumir quem que tá certo aí, né? Um falando uma coisa, outro falando outra, e aí ele conseguiu retornar para a empresa, e é claro, ele recebeu esses 14 meses que ele tinha não recebido, porque era direito dele. Mas pensa só, uma família, né? 5 membros, só um membro trabalha, esse membro parou de ter renda. Como é que essa família vai se sustentar? Imagina quantas famílias não passaram por isso durante a pandemia.
durante a pandemia. E a gente ainda está em pandemia, né? Só que no começo foi muito mais forte. E aí uma das coisas que me levou a começar a investir foi justamente essa crise que foi instalada na minha família, que meu pai só conseguiu resolver porque ele aplicou aquilo que ele me ensinou. Cara, você tem que guardar alguma coisa do seu dinheiro para você ter um dinheiro guardado quando você precisar. Então eu posso dizer que eu só não passei fome porque meu pai tinha consciência de investimento, né? E meu pai, ele tem um conhecimento hoje já mais razoável. Naquela época, ele só aplicava em poupança e deu certo, né? Então, você vê que assim, o fato de você se disciplinar a guardar e ter muito bem claro um objetivo, né? Naquela época, o objetivo do meu pai era guardar para se acontecer alguma coisa, ele ter condições de sustentar uma família durante algum tempo. E foi isso que ele fez, né? Então foi um caso aí, uma crise instalada, mas que definiu muito bem como é que eu deveria fazer ou como é que o investimento ele é importante num contexto individual, num contexto familiar. E aí a gente tem, né, o perfil do investidor, a gente tem o objetivo do investidor, né? Naquela época, qual que é o perfil do investidor do meu pai? Conservador. Qual que era o objetivo dele? Ter uma reserva para ser, caso aconteça alguma coisa com a fonte de renda dele, a família dele não passe fome. E foi isso que aconteceu, ele conseguiu cumprir esse objetivo e ter essa reserva financeira. Então foi aí que começou minha jornada. Uma análise disso muito bacana que eu quero compartilhar com o pessoal de casa é, cara, vamos falar dessa maneira, olha a oportunidade também que você novinho teve de ter, querendo ou não, um aprendizado que você levou para sua vida inteira. Tem muita gente que não tem a oportunidade de aprender algumas coisas porque às vezes a família não tem um discernimento de ir para essa direção de investimento, tudo. E você que está aqui nesse canal, você está com a oportunidade não só de entender, de ver com o ponto de vista de pessoas que estão investindo e já investiram com muito, muito pouco, mas como também aprender com o aplicativo da Você Investe a como personalizar o seu investimento, como entender você mesmo como pessoa, como um melhor investidor, né? Então, fica aí a dica para o pessoal aí de casa aprender com essas pessoas que são incríveis e com essa empresa que está pegando fogo nesse negócio de investimento, né, gente? Vamos partir para por que você começou a investir, Lê? Boa. Por que eu comecei a investir? Porque eu estava criando uma empresa de investimentos e eu precisava saber investir. Isso é engraçado, mas é verdade mesmo. Porque eu não, que nem eu falei, né? Até o momento eu convivia com muitas pessoas que eram investidores, mas eu ainda tinha a perspectiva de que isso era para quem tinha muito dinheiro, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou quebrar isso e, né? Eu comecei a receber todas aquelas informações. A gente ainda tinha a Filter Feed, que é a minha outra startup, que era mais focada para, né, personalização de informação, mas informações no geral. A Você Investe é totalmente para os investimentos, né? E aí, toda essa informação, toda a análise do cenário político, eu também sou cientista política, né? Então, a política impacta diretamente nos investimentos. Então, isso também me trouxe uma visão, né, de, olha, eu sei o que está acontecendo no cenário político, eu sei como que isso pode impactar nos investimentos, então eu acho que eu estou pronta, me sinto pronta para começar, né? Mas essa coisa de se sentir pronta é muito relativo, né? Por isso que eu falo, tá com medo? Vai com medo mesmo. É que nem descer o tobogã. Investimentos é um pouco isso. Quando você chega lá no final, que você chega na piscina, você fala, ai, que delícia, como é bom, né? Que bom que eu consegui fazer. Então, eu comecei a investir porque eu queria, lá na frente, né, ter... Diferente da minha mãe, que nunca teve a oportunidade de construir uma aposentadoria adequada, eu quero pensar nisso desde hoje. Então, os meus investimentos hoje é pensando lá na minha aposentadoria, lá na frente, né? Então, eu comecei a investir porque é algo que eu sei que é importante para mim e que já mudou a minha vida. Começar a investir já mudou a minha vida. Então, acho que eu queria sentir o que todos esses influenciadores, que todo mundo que viveu ao meu redor sentia, né? Fala, cara, beleza, tá caindo a bolsa, tô perdendo dinheiro, mas agora eu tô ganhando. E esse sentimento também de investidor, de sentir que você é dono do seu próprio dinheiro, isso eu acho que é uma coisa muito bacana. Então foi a soma de todos esses fatores, né, que eu digo que é o porquê. É o seu porquê, né? É o meu porquê. Então, isso é muito importante. Se você tem um porquê também, pessoal, deixa aqui. E se vocês têm alguma pergunta para a Letícia ou para o Vinícius, por favor, façam aqui nos comentários que no próximo podcast a gente vai responder, tá bom? Vamos lá. Como surgiu essa vontade em vocês? Como surgiu essa vontade de investimento? O Vinícius falou bastante, foi muito engraçado.
mas teve uma... Iniciando, eu já te passo a palavra, Letícia. Inicialmente teve no meu pai, né, que foi a questão do mindset. O mindset de você ter uma grana, o mindset de você ter uma grana guardada, o mindset de você criar um equilíbrio, criar uma instabilidade nessa instabilidade que esse mundo que a gente vive. Esse é o propósito, por exemplo, de uma reserva de emergência. Mas assim, meio que foi a minha história com investimento foi meio que aprendendo na prática, né? Eu tenho 11 anos que eu sou funcionário da Caixa, eu sou gerente na Caixa, né? E lá a gente ajuda muita gente a investir. Principalmente dos mais, né? Ajuda desde a pessoa que nunca investiu até o cara que tem 1 milhão, 2 milhões de reais. Então é isso que a gente faz, né? E aí naquele momento eu falei, porra, eu sou o consultor do cara, então eu preciso manjar. Eu preciso fazer comigo aquilo que eu vou indicar pro cara fazer, né? Então assim, começou eu fazendo na prática os testes daquilo que eu aprendia, né? E para depois poder ensinar isso para as pessoas, né? Então assim, eu comecei assim, cara, eu vou colocar um pouquinho em tudo, né? Então eu coloquei um pouquinho em cada produto financeiro ali e fui observando qual era o comportamento do meu dinheiro, né? E aí quando você pega uma experiência, você percebe que o comportamento do dinheiro muda de acordo com o tipo de investimento que você tem, né? E aí o tipo de investimento que você tem vai variar de acordo com o objetivo que você criou lá no final, né? Então a minha experiência com investimentos foi essa. E você, Letícia, como é que você começou? Eu comecei pela diversão, para ser bem sincera. Eu comecei pela diversão, porque é isso. Eu falava, eu quero ser sócia do Itaú. Eu quero ser sócia das lojas Renner. Então, eu comecei com essa história de eu quero ser sócia dessas grandes empresas, a botar um pouquinho do meu dinheirinho em cada uma delas. E que nem o Vinícius falou, observar como é que aquele dinheiro se comportava. Se em determinadas empresas, por que eu estava perdendo dinheiro? Por que meu rendimento estava sendo abaixo da média? Por que tinha meses que meu investimento era muito maior do que a média? Isso e o investimento é isso, né? Investidor é uma montanha-russa. Tem dia que, puxa, tá lá, né? Quando eu falo de investimento da bolsa, tem dia que tá lá em cima, tem dia que tá lá embaixo. E você tem que também ter uma estrutura emocional, tá? Especialmente a galera que é ansiosa, que tá assistindo esse vídeo, que vai entrar na bolsa. Deixa a ansiedade de lado, confia na sua tese, confia no investimento. E que nem eu falei, se é para começar com medo, começa pela diversão, bota lá R$20, R$30. Porque aí aqueles R$30 não vai te fazer falta, né? Então, acho que no meu caso do investimento foi isso, né? Eu queria aprender e eu sabia que eu só ia aprender se eu fizesse na prática, né? E aproveitando, falando sobre surgir essa vontade, você falou muito que essa vontade, esse pontapé veio de fazer uma empresa de investimento. Mas de onde veio essa vontade de fazer uma empresa de investimento? Cara, essa é uma excelente pergunta, eu adoro responder ela. Porque a gente passou num desafio da B3, né, da Bolsa de Valores. E a gente já tinha esse algoritmo de recomendação, de informação, né, e produtos e tudo mais. E aí a B3 falou, cara, a gente precisa de um algoritmo que faça recomendação de cursos. A gente falou, interessante, a gente consegue fazer isso, né? E então isso foi realmente transformador. A gente foi lá na B3, apresentamos o projeto, não passamos, tá? Não conseguimos a vaga, porque a gente não estava pronto ali para atender os investimentos. Por isso que eu fui investir, que eu fui atrás das informações e tudo mais. Eu também fui uma super privilegiada, né, de estar ali com a Bolsa de Valores, me dando várias instruções. E aí a gente virou a chavinha. Também houve a oportunidade do Open Banking. Para quem não sabe, a gente está no ano do Open Banking. O que é Open Banking, né? Como o próprio nome já diz, bancos abertos. Então, hoje, eu como uma fintech, como uma empresa de investimentos, eu tenho acesso a informações lá da B3 do cadastro dos usuários. Então, isso nos permite entregar informações extremamente personalizadas para cada um e também a gente consegue compartilhar dados com os próprios bancos. Então, hoje, eu, sendo uma empresa de investimentos, eu consigo trocar dados com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander e por aí vai, né? Então, com todos esses insights, né, acabou que a gente falou, não, vamos criar Você Investe, vamos criar um CNPJ do zero, com pessoas que são especialistas de investimento, como o Vinícius. A gente também está com sócios gigantes que já venderam empresas para outras grandes empresas, venderam empresas por mais de 500 milhões de reais. Então, a gente está com investidores muito fortes nos apoiando, porque a gente não constrói empreendimento sozinho. Isso foi uma coisa também que eu aprendi aí na minha trajetória. Então, vou colocar essa temporada
tempestade perfeita fez com que a Você Investe nascesse, né? A gente já tinha tecnologia, já tinha experiência no mercado e a gente adaptou um pouco dessa nossa experiência para o mundo dos investimentos, né? Com pessoas que são realmente consultores e experientes. E foi isso, gente. Cara, muito massa. E faz quanto tempo que você começou a investir, Letícia? Eu comecei a investir em abril do ano passado. Abril do ano passado? Do ano passado, que foi toda essa história da B3. Então, desde abril do ano passado, eu invisto, não é muito também, tá, gente? Em média, R$300 por mês. Dá o quê? Uns 9 meses? Por aí. Tá. Então, todo mês eu pego e boto R$300, porque eu ainda me considero uma investidora iniciante. Abril para cá é um tempo curto, né, quando a gente coloca na balança. Mas eu já tive algumas experiências diferentes. Eu não invisto ainda em renda fixa, por exemplo, que é uma coisa que o Vinícius já tem mais experiência e que eu quero, inclusive, que ele conte para a gente aqui da experiência dele com renda fixa, que eu já falei um pouquinho de ações de renda variável, né? Como o próprio nome já diz, é a renda que varia mais. Então, a ação é um pouco mais volátil do que a renda fixa. Mas conta aí pra gente, Vinícius. Começa com o tempo, né? Você investe há 9 meses, eu invisto há 15 anos. Então, claro que o meu investimento começou também, né? Como eu falei lá com a história do meu pai, ele se reforçou, né? Tecnicamente, depois que eu passei a atuar como consultor financeiro, como gerente, né? De instituição financeira. Então, começou aí. Você fez uma pergunta muito interessante que é renda fixa, né? Primeiro conceituar, né? O que é renda fixa e o que é renda variável, né? De forma bem básica. Renda fixa é quando você sabe quanto você vai ganhar ou qual é o cálculo desse ganho, tá? Então, exemplo, você investiu num fundo, você sabe lá que aquele fundo vai render 0,5% ao mês ou que aquele fundo vai render um percentual do CDI, por exemplo. Você sabe quanto é que você vai ganhar ou você sabe a fórmula do cálculo, né? Por exemplo, o CDI ele pode variar um pouco, então você não sabe antes, né, o quanto você vai ganhar, mas você consegue mensurar aquilo de uma outra forma. A renda variável, como o próprio nome diz, ela é variável. Você não tem qualquer garantia de quanto vai ser o retorno daquele investimento, né? Então, por isso que é a renda variável. Porque você pode comprar uma empresa, uma participação numa empresa, e essa empresa, ela tem um desenvolvimento fenomenal, né? Quem comprou uma Magalu a 20 centavos sabe o que eu tô falando, né? Por exemplo, tá? Então, começa por aí. Renda variável, ela é variável. E pelo fato de ser variável, é justamente o que traz a grande oportunidade para o investidor, né? Porque você não sabe quanto é que você vai ter no começo. E se for um número exponencial, por exemplo, como os grandes investidores buscam, né? Isso leva tempo. E é por isso que é renda fixa e renda variável, né? Em relação à minha experiência, eu acho que o investidor ele precisa ter uma carteira de investimentos de acordo com o objetivo dele, né? A renda fixa, ela é muito mais fácil e simplificada do que a renda variável, né? Porque geralmente, por exemplo, num fundo de renda fixa conservador, você vai ter praticamente título do governo lá. Então você tem um risco muito baixo e você tem um potencial de recebimento, né? Isso por exemplo, um fundo de renda fixa. É claro que existem fundos dos mais diversos tipos, inclusive fundos que atuam com ativos de renda variável, por exemplo, né? Que são fundos de ações, famosos FIAs. Então, é recomendado que você tenha as parcelas de patrimônio em cada um desses, de acordo sempre com o seu perfil. Particularmente, eu gosto muito da renda fixa, tá? Porque eu acho que ela dá para o investidor uma segurança, né, dele não sofrer grandes variações. Claro, depende muito do tipo de investimento que ele faz e da estratégia, né, desse investimento. Eu gosto muito. E o investimento que eu fiz no começo, bem lá no comecinho, quando eu comecei a trabalhar, que hoje é a grande parcela do meu patrimônio, é justamente o investimento para aposentadoria, né? Eu, na época, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz uma previdência, não é privada, é privada também, né? Mas ela é vinculada à empresa. Qualquer um pode fazer uma previdência. É muito julgada hoje, eu acho que a previdência, né? Tem muitos maus vendedores que hoje vendem previdência errado, mas o propósito é você guardar dinheiro no longo prazo de forma consistente,
tá? Para você conseguir ter uma evolução patrimonial importante, né? Então, nesses 11 anos, todos os meses eu acumulei 12% do salário. Então, 12% do meu salário foram para um fundo de investimentos em previdência. Esse fundo eu nunca resgatei, porque esse é o objetivo da Previdência, você realmente não flutuar aquele dinheiro. E durante esses 11 anos eu tenho um capital aportado lá, né, que vai me garantir hoje, se alguma coisa acontecer muito de errado, que eu tenha condição de me manter. Então isso é resgatável. Claro que tem as regras de resgate, né, mas é resgatável. E eu tenho também um investimento para a aposentadoria, né? Ou se acontecer algo comigo, né? A nossa vida ela é instável. Então, quem garante que amanhã você vai ter condições de trabalhar, né? Você não vai... É claro que espero que o bem aconteça para todos nós sempre, tá? Mas assim, as pessoas sofrem acidentes, as pessoas têm problemas médicos, as pessoas têm esse tipo de problema, né? E você precisa estar preparado para isso, né? Então, uma coisa que eu sempre pensei, já puxando um gancho aí de mindset, que todo investidor precisa ter, cara, se você não tiver mais condições laborais hoje de se manter, que tipo de ativo financeiro vai te socorrer nesse momento? Quantos meses, né? E quantos meses esse ativo ele vai te garantir uma segurança ou vai te garantir comida na mesa? Entendeu? É uma pergunta importante, uma pergunta séria, hein, gente? Que eu acho que todo investidor precisa fazer. E você tem que se preparar para esse tipo de momento, né? E aí eu acho que fundos de renda fixa, seja previdência, seja fundos de renda fixa normal, eu acho que eles trazem essa segurança para o investidor, né, no curto prazo, e também eles são uma ótima ferramenta do investidor ter esse mindset de conseguir guardar uma parcela do patrimônio para se proteger diante de intercorrências que podem acontecer na vida de qualquer ser humano. Eu queria te fazer uma pergunta também, aproveitando o gancho aqui. Eu até postei no Instagram essa semana sobre isso, eu queria que você complementasse, que é justamente sobre a questão de... A renda fixa é como se você, por exemplo, estivesse emprestando dinheiro para um banco em determinados casos, ou até mesmo para o governo. Vou falar dessa forma para o pessoal entender. Tem o Tesouro, tem a LCA, tem vários tipos de investimentos que estão conectados com a renda fixa, né? Então, eu queria... como é que funciona essa coisa de eu emprestar dinheiro para o governo, eu emprestar dinheiro para o banco? Porque essa é a lógica por trás, no final das contas, né? Diferente na Bolsa, é como se eu estivesse comprando ações, né, para me tornar sócia daquela empresa. Agora, na renda fixa é um pouquinho diferente. Explica um pouco essa lógica por trás da renda fixa. Importante conceituar aquela regrinha da renda fixa e a renda variável. A renda fixa você sabe quanto é que você vai ganhar, ou você sabe qual é o método em que o quanto você vai ganhar vai ser calculado. A renda variável você não tem esse tipo de questão. Na renda fixa, qual que é a posição do investidor, né? Você tem formas em que você empresta o dinheiro para o banco, por exemplo. Então, por exemplo, um CDB, quando você faz no banco, você coloca o dinheiro no banco e o banco te dá um determinado pagamento por aquele dinheiro. E aí o banco usa esse dinheiro para finalidades específicas. Por exemplo, a poupança ela é usada para financiamento imobiliário. Então o banco você aplica na poupança, o banco pega aquele dinheiro seu, empresta para outras pessoas comprarem imóvel e te devolve aquilo numa rentabilidade, né, que hoje é 0,5% ao mês, tá? Essa é a regra hoje. Então, ele pega aquele dinheiro, empresta para outras pessoas, o risco é dele, tá? Então, se aquelas pessoas não pagarem o financiamento, não tem problema nenhum. O banco vai te pagar a sua remuneração na poupança, isso é garantido. Então, essa é a figura em que você assume. Você empresta dinheiro para o banco emprestar para outras pessoas, tá? Existem outros produtos de investimento dentro da renda fixa que você não empresta dinheiro para o banco, mas o banco usa dinheiro daquela forma. O banco denomina isso dentro do banco de recursos de terceiros. Recurso de terceiro, ele não pode pegar esse dinheiro e aplicar, né? Em outras finalidades que não sejam aquelas. Então, por exemplo, você pega um fundo de investimento. O que é um fundo de investimento? O banco reúne, né, várias pessoas.
olha, estou abrindo aqui essa oportunidade para várias pessoas investirem. Quem quer investir comigo? Aí ele pega o dinheiro dessas pessoas e ele contrata um administrador e um gestor para aquele dinheiro. E aí esse administrador e esse gestor, eles vão pegar aquele dinheiro e eles vão aplicar no mercado financeiro de acordo com aquela estratégia que os investidores concordaram, né, e assumiram que eles podem fazer. Então eles vão pegar aquele dinheiro, vão aplicar aquele recurso no mercado de acordo com a estratégia que foi formulada e vão devolver os ganhos para os investidores, né? E aí você fez aquela pergunta de, eu estou investindo em recurso público? Pode ser também. Então, por exemplo, hoje os fundos de renda fixa, eles têm um percentual que eles precisam alocar, o fundo de renda fixa conservador, né? Eles precisam alocar dentro da estratégia de alocação conservadora, que basicamente, né, na maior totalidade ali do fundo, é aplicar em títulos do Tesouro, que são recursos, que são títulos do governo, né? Então você compra títulos do governo, o governo te paga um determinado percentual e esses recursos o governo utiliza para financiar a máquina pública, né? Claro que com sempre o risco do governo, né? E a gente fala hoje que emprestar recursos para o governo é o menor risco que você tem, porque hoje é o ente, vamos dizer, que tem o maior potencial e capital financeiro. Ele pode imprimir dinheiro se ele quiser, né? Entendeu? Então essa é a diferença. Eu queria fazer uma pergunta. Como a gente está aqui falando bastante sobre essa estratégia, o que é mais difícil na vida de um investidor? Lembrando todo mundo que todo mundo pode ser investidor, todo mundo é investidor. Sim. Mas uma pessoa que está vivendo, que está querendo ali se inteirar, ou que já é investidor, para ela se atentar nisso. É o mais difícil na vida de um investidor. Acho que isso aí você sabe, né, Letícia? Eu acho que a ansiedade e a ganância que o Vinícius também falou lá na frente, mas eu acho que é esses altos e baixos, né? Muitas das vezes de, olha, eu preciso desse dinheiro, mas caramba, eu queria investir. Então, eu acho que é tirar os medos, cara, eu vou investir, é importante, isso vai ser importante para o meu futuro, então é não desistir desse processo, mesmo que seja difícil, doloroso, você não vai entender nada, o que esse povo está falando, renda fixa, renda variável, e é por isso que a gente está aqui, né? Para descomplicar a jornada dos investidores. O nosso bot ajuda a montar uma carteira de forma automatizada, então você não precisa ter ali um consultor ao seu lado o tempo inteiro, o aplicativo vai fazer isso por você. E se eu tivesse tido o meu aplicativo no ano passado para investir, eu teria errado muito menos, né? Então eu acho que esse é o nosso papel aqui e eu acho que é isso que o investidor tem que se preocupar, né? Se preocupar em usar os aplicativos certos, em fazer a parte dele, que o resto vem. E aí vou deixar para o Vinícius complementar aqui, que eu falei várias coisas, né, na jornada. O mindset conservador é um mindset importante para essas pessoas também que são investidoras? Ou isso pode variar também? Isso vai variar de acordo com o perfil de investidor da pessoa, né? Então, o mindset ou um perfil conservador, ele diz uma coisa sobre a pessoa. E ele é muito bom para determinadas estratégias. O mindset de crescimento ou um foco em crescimento também é muito bom para determinadas coisas, né? Então, eu acho que o investidor saber qual que é o perfil de investidor, qual é o perfil de investimento dele, é fundamental, né? Hoje a gente vê no mercado que, por exemplo, tem investidor que não tem tolerância alguma à perda. O cara, se ele vê que... se ele vê que no mês o investimento dele cai 1%, ele fica louco, entendeu? Ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, esse é um perfil de investidor que está certo. Eu acho que tem pessoas que têm esse perfil mesmo. E eu acho que entender qual é esse perfil é fundamental para você conseguir fazer boas decisões, né? E eu acho que, respondendo a pergunta, né, o que é mais difícil pro investidor? Eu acho que o mais difícil para o investidor é saber o contexto, circunstanciar aquele investimento dele, né? Porque hoje você tem várias fontes de informação, você tem vários influenciadores, relatórios que você pode ler, e você tem muito conhecimento que você pode abranger no mercado financeiro. Mas o mais difícil é você justamente conectar esse conhecimento ao que acontece no mercado financeiro, né? E é assim, eu acho que muito medo que as pessoas têm no começo, ou até muito receio que as pessoas têm no começo, é de perder dinheiro e não saber por quê.
né? Então, o investidor iniciante, às vezes, ele faz uma aplicação lá no mercado financeiro e, eu perdi dinheiro, só caiu. Mas o mais difícil é por que caiu, né? Por que caiu? Teve investidores que, por exemplo, em 2016, ou em épocas de crise, aplicaram em petróleo. E o que acontece quando você tem uma crise no petróleo? O que acontece? O preço vai cair das petrolíferas, o preço do mercado como um todo de petróleo vai cair. O que vai acontecer quando o petróleo se valoriza? As empresas vão subir. Então, o que é importante? Por exemplo, o investidor foi lá e decidiu, vou comprar Petrobras porque estão dizendo, isso não é uma recomendação, mas estão dizendo que a Petrobras vai pagar esse ano dividendos como nunca pagou. O investidor que compra tem que ter noção. Legal, foi essa uma informação que eu recebi. Mas e se eu tiver uma crise nos Emirados Árabes Unidos ou em qualquer outro lugar do país que influencie diretamente o petróleo? Você vai ter uma oscilação no seu investimento. E eu acho que o mais importante é você saber a que tipo de risco você está exposto e como é que aquele investimento vai se comportar. Quanto tempo você quer deixar aquele investimento alocado ali? Porque se você vai deixar só complementando aqui, se você vai deixar um investimento como Petrobras lá 10 anos, você vai saber que vai ter momentos que a gasolina vai estar mais cara, vai ter momentos que a gasolina vai estar mais barata. E da mesma forma que o preço da gasolina muda, o preço das ações também muda. Então, é esse apetite ao risco ou não que você precisa saber o quanto que você está disposto a ganhar ou perder. Porque quando você investe num ativo mais arriscado, como criptomoedas, por exemplo, pode ser que você ganhe muito mais, mas pode ser que você perca muito também. E isso que o Vinícius falou do perfil é muito importante. Por exemplo, eu já sou empreendedora, eu já tenho uma startup, meu maior risco possível e imaginável já está lá. Então, beleza, eu invisto em ações e tudo mais, mas agora eu estou numa fase que eu já estou buscando investimentos, eu estou estudando e me preparando para isso, para investir em outros tipos de ativo que vão me proporcionar um risco menor. Por quê? Porque eu já tenho, empreender já é o meu risco máximo. Então, eu preciso ter uma outra proteção do lado de lá. Então, no seu dia a dia, você também precisa analisar o seu contexto e falar, cara, esse dinheiro vai me fazer falta? Por isso que até antes de investir, isso que o Vinícius falou é muito importante. Tenha a sua reserva de emergência antes. Faz a reserva de emergência, depois você começa a investir de verdade, né? Então, e é muito importante a gente trazer essa conscientização, especialmente nesse primeiro vídeo. Nos próximos a gente vai falar mais outros assuntos. Isso responde bem até a nossa próxima pergunta, que é para quem está começando, né? O que você indicaria investir em algo específico, renda fixa, por exemplo, mas isso de contexto é algo muito bacana, porque já ajuda a gente pelo menos a analisar. Mas de uma forma assim, até um pouco mais precisa, por exemplo, tentando trazer um exemplo, o que é que eu preciso analisar assim? Como um investidor... ativo, né? O que é que eu preciso investigar para mim? Beleza, eu vou começar a investir agora. O que é que eu preciso analisar em macro agora? Assim, imagina que o Vinícius vai começar a investir agora. Com o conhecimento que ele já tem, mas eu preciso, ainda assim, com o conhecimento dele, o que é que eu vou investir agora? O que eu vou buscar agora? O que eu preciso? 2 perguntas para você. Investir por quê e investir para quê? Eu acho que são 2 perguntinhas que todo investidor precisa fazer, porque daí você cria uma série de possibilidades que você pode fazer. Então, se você tiver em mente o porquê e para quê, você vai conseguir alocar seus recursos, né? E hoje você tem diversas ferramentas que podem te ajudar nisso, né? A própria ferramenta da Você Investe hoje permite que você receba informação de mercado, que é muito importante, receba informação dos investimentos que você pode querer e te ajuda nesse processo para saber o que é que você deve fazer exatamente com o seu dinheiro, dado esse perfil. Mas eu acho que começar com essas 2 perguntinhas, para quem quer começar a investir, por quê e para quê, já vai te dar um norte de para onde você pode ir. Muito bom. E quem ainda não entendeu, o aplicativo da Você Investe também te ajuda a se manter atualizado sobre as notícias dos ativos e das ações que você tem interesse, das empresas e todo o impacto num contexto geral, mundial também, tá, pessoal? Então, se você quer ficar atento, o aplicativo ele te manda todas as informações que você precisa. Ele não vai te ficar mandando flood de informação aleatória, o que é que aconteceu no Faustão. Não vai te mandar isso. Ele vai te mandar só a informação que você precisa, que você está pedindo, tá? Querem complementar mais alguma coisa, pessoal? Eu queria dar o famoso jump cat, pulo do gato. Conhecem? O pulo do gato é o seguinte. Hoje, o preço de um ativo, né?
E aí, falando, por exemplo, de bolsa de valores ou qualquer coisa que você vá vender no mercado, o preço ele está diretamente vinculado com o que as pessoas estão dispostas a pagar, certo? Então, assim, Tal da lei da oferta. lei da oferta e da procura. Se uma empresa é extremamente cobiçada, ela é extremamente bem vista pelas pessoas, o preço dela vai ser alto ou vai ser baixo? Vai ser alto. Vai ser alto. Só a gente não olhar para Tesla, É, Facebook, exatamente. Google, que são empresas renomadas. Agora imagina que essa empresa que hoje está lá, que estão dispostos a pagar, digamos que eles sofram um escândalo de corrupção. As pessoas vão querer pagar muito ou as pessoas vão querer pagar pouco por elas? Pode acontecer uma evasão. E aí o que acontece? O preço cai. Isso no mercado de ativos, isso é permanente. Então, por exemplo, você pode pegar um exemplo aí, Petrobras. Quando o Bolsonaro ou o presidente que estiver no poder fala alguma coisa em relação à política de preços ou intervenção na empresa, o que vocês acham que acontece com o preço da empresa? Despenca. Então o investidor precisa estar atento a esse tipo de movimento e é por isso que é muito importante a informação. Por quê? Hoje no aplicativo da Você Investe, você consegue, dentro dos seus investimentos, receber a informação daquela empresa, a informação daquele investimento. Então, se você recebe uma informação, por exemplo, que há algum problema com o mercado de petróleo e você tem Petro, você sabe o que vai acontecer. Exatamente. Você sabe que vai ter uma oscilação. E aí, você pode moldar o seu comportamento. Se você, naquele dia, você ia fazer um aporte em Petro que você acredita muito, o que você vai fazer com aquela informação nova? Depende, né? Aí vai ser sim ou se vai ser não. De repente, Vai querer comprar mais porque tá mais barato. Porque tá mais barato. Ou você talvez não querer colocar naquele momento, porque você tá meio, né, receoso com o que tá acontecendo, com a intervenção. Então, ter essa informação na hora que ela sai, e de forma automática, de forma automatizada e de forma imediata, é muito importante para o investidor, porque evita que você tome decisão errada, né? Você quer investir numa empresa que está sendo alvo de uma investigação da Polícia Federal, por exemplo? Eu imagino que não. Mas como é que você vai ficar sabendo se a empresa é alvo de uma investigação da Polícia Federal? Acompanhando. Então, o aplicativo da Você Investe ele é muito bom nisso, porque se você está pensando em comprar um ativo ou em ter isso na sua carteira, você consegue receber esse tipo de informação e moldar a sua decisão ou até mesmo evitar que essa decisão seja tomada naquele momento, né? Daí que é esse jump cat que eu deixo para vocês. Muito bom. Pessoal, quem ainda está um pouco perdido com relação a todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui da nossa CEO e do nosso consultor e founder, vou deixar alguns e-books aqui, o e-book de trilha do iniciante de investimento aqui no link da descrição para você conseguir se inteirar melhor e depois você pode voltar aqui nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida já específica, se já é mais avançado no assunto, deixa a sua pergunta aqui que a gente vai responder no nosso próximo podcast, tá bom? Acabou de rolar a líder de... Vamos fazer uma pergunta aqui um pouco mais íntima. Você já perdeu dinheiro? Quem quer começar? Bom, eu vou começar aqui, que eu já tô com o microfone, mas eu falei, né, que eu comprei no começo, acho que eu já dei até um spoiler, né, do Banco Inter. Então, assim, essa foi a minha experiência, assim, que eu falo, caramba, fiz errado aqui, né, comprei essa ação muito cara. Então, eu acho que essa questão de você tentar entender os preços ou observar a média dos preços daquela empresa no último ano é algo muito interessante. E até te ajuda a entender a variação e o tanto da volatilidade que cada ativo vai ter, né? Hoje, a primeira coisa que eu faço é olhar, tá? Mas qual foi a mais baixa que essa empresa chegou? Até quanto ela pode chegar, né, pelo histórico, ou até qual foi o máximo de preço que ela já teve. Então... eu ter perdido dinheiro ali com o Banco Inter me fez olhar para esse ponto da volatilidade que eu não estava preparada para ver, né? Mas eu acho que o Vinícius já passou por oscilações muito mais complexas do que eu. Como diz aquela música, me perdoe se ela estiver errada, mas se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Não é verdade? Então, assim, eu acho que todo mundo já ganhou dinheiro, já perdeu dinheiro. No mercado financeiro não é diferente, né? Só que o conceito de perder dinheiro, muitas vezes, ele é relativo, né?
Então, por exemplo, teve maus negócios que eu já comprei na bolsa e que eu identifiquei depois que eu tinha investido, né, que não eram negócios que estavam, né, diretamente relacionados com o meu perfil e tudo mais, e que eu vendi e que eu tive um deságio, por exemplo, nessa venda, né? O que é um deságio? É uma diferença entre o valor que você comprou e o valor que você vendeu. Então eu comprei por um valor e vendi por um valor um pouco menor. E aí você tem um prejuízo, né? Vamos dizer assim, porque você vendeu por um valor menor do que aquele que você comprou. Mas assim, eu já ganhei muito dinheiro também. Então, ações que eu comprei por um preço muito barato, a tese deu certo e essas empresas se valorizaram demais, né? Então, se você for botar na ponta do lápis, eu acho que eu jamais ganhei do que perdi. Então, é sempre importante esse equilíbrio, né? E eu acho que o mais importante é saber por quê, né? Por que que você, abre aspas, perdeu dinheiro? E assim, eu tenho, por exemplo, ativos na minha carteira que hoje eles estão com um preço menor do que aquele que eu paguei. Eu perdi dinheiro? Não. Porque hoje eu comprei aquele pedacinho da empresa, aquele pedacinho existe naquela mesma proporção que eu comprei, né? Então, quando você hoje acessa o mercado de bolsa de valores, por exemplo, você se torna um empreendedor. Você se torna um empresário. Porque você está comprando o pedaço de um negócio. Você está comprando o percentual que equivale se tornando sócio. Exatamente. Então você está se tornando sócio daquele negócio. Então, o fato de perder dinheiro ou não vai depender muito, porque às vezes aquele negócio, como eu falei, né? Às vezes o mercado projeta para aquele negócio um valor diferente, mas você vai olhar, é um ótimo negócio. Vou dar aqui mais um exemplo. Não é uma recomendação, tá, gente? Mas é um ativo que eu tenho na carteira. É CVC. CVC se você for olhar os indicadores fundamentalistas, na análise de alguns especialistas, é uma ótima empresa. Tem um endividamento super controlado, tem uma receita recorrente importante, tem ativos muito importantes, só que está sofrendo demais com o quê? Com a pandemia. As pessoas estão viajando mais ou menos na pandemia. Só que o que acontece? Existe aí uma tese, né? Com o passar do tempo, as pessoas vão ficando com mais vontade de viajar ou menos vontade de viajar. Então, é uma tese que, assim, hoje eu acho que ela ainda pode prevalecer, que em algum momento pode ser que a CVC volte a ser o que era antes e seja realmente uma líder de mercado no ramo de turismo. E aí, quem que vai ganhar com essa valorização, por exemplo? O investidor que estiver lá. Então, independente do preço que eu paguei, se foi maior ou menor, eu botei meu dinheiro no negócio. No negócio de turismo. E se esse negócio de turismo ele virar, como aparentemente, né? Se Deus quiser, as pessoas vão voltar a viajar mais, porque essa pandemia aí a gente vai acabar com ela, ou a gente vai se acostumar melhor a ela. Eu creio muito nisso, né? Então, aí que está a parcela do negócio que está sujeita a esse tipo de variação, e eu tô dentro. Claro que eu tô dentro com um percentual pequeno do meu patrimônio. E a isso chamamos diversificação, que é um assunto que talvez a gente trate nesse ou em outro podcast que merece muita atenção mesmo. Se vocês quiserem, já coloca que vocês querem diversificação no nosso próximo podcast e nos próximos conteúdos. Uma coisa que eu queria perguntar mais, pessoal, tem mais algumas perguntinhas aqui. Dentro disso, vocês têm algum do mundo de investimento? Quem quiser responder, tem algum arrependimento? Olha, eu acho que os meus arrependimentos geralmente é de não ter comprado. De não ter começado antes. Eu acho que eu comecei na hora certa, até porque eu ainda sou jovem, né, da média aí da galera que está começando a investir. Eu acho que eu já estou até muito à frente da minha geração. Então, para a geração que está mais jovem aí, cara, se vocês puderem começar com 18 anos, ou até que nem o Vinícius lá com 15, comecem, né? Mesmo que não seja um investimento que é um pouco mais arriscado, como ações e tudo mais, começa com a poupança, começa juntando ali e construindo o hábito, né? Porque eu acho que nada é mais importante do que construir esse hábito de juntar o dinheiro, ser dono do próprio dinheiro. E a gente, né? Especialmente as mulheres, a gente tem o dinheiro é visto como algo sujo, né? Dinheiro, a gente fala, dinheiro é algo sujo, que tem que ter distância. Não, gente, tem que quebrar esse paradigma. Muito pelo contrário, tem que saber lidar com aquilo. Falar, não quero nem ver quanto eu gastei. Não, tem que saber quanto que você gastou. Vai doer, às vezes, de olhar e vai doer no bolso também. Mas ter essa consciência é muito importante, né? Então... Eu posso dar até uma opinião minha aqui, que eu particularmente vejo o dinheiro como algo muito... Cara, eu olho pro dinheiro e falo, cara, que massa. Nossa, que energia, que massa
comprar algo para mim. Cara, quem é que não gosta? Não é? Uma coisa também que, como um investidor iniciante, vamos dizer assim, gosto de gastar as minhas coisas com rendimento. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem quanto benefício tem de investir. E é gastar o seu dinheiro com rendimento. Não comprar as suas roupas ou as suas coisas com o seu dinheiro, com aquele salário que você tem. Às vezes com um rendimento você vai se sentir mais beneficiado. Você vai se sentir mais até tentado a investir mais e a querer buscar mais, porque você vai querer fazer mais. Uma coisa engraçada que, inclusive, o Vinícius me falou e eu falei assim, como assim? O que você está falando? Não, eu fiz um fundo aqui de investimento capilar. Se um dia meu cabelo cair, eu vou ter uma reserva ali, um dinheiro guardado para esse fim específico. E isso é uma coisa que nunca passou na minha cabeça, né? Então, assim, você vê como que é realmente a questão do mindset de investidor é importante. Porque ele está olhando, pensando no futuro dele, ele vai pegar os rendimentos do investimento dele e vai realizar uma coisa que ele nem sabe se vai acontecer e, de repente, ele pode até usar aquele dinheiro para um outro fim, né? Caso não aconteça. A gente espera que não, né? Mas conta essa história aí pra gente, Vinícius. Uma história interessante aí que acho que a galera vai gostar, que é o fundo de investimento capilar. Não, porque aí me fizeram, como é que você divide, quais são os seus objetivos, né? E aí eu comentei que uma parcela do meu patrimônio que hoje já está guardada, realmente está pensada se algum dia eu precisar de, né, vamos dizer assim, se o cabelo cai muito, né, fazer um implante ou fazer um tratamento ou fazer qualquer coisa do tipo, né. Então é uma grana que hoje já está guardada e que na minha cabeça, dentro dos meus investimentos, ela já está provisionada para esse sentido, né. Isso vai ao encontro do perfil e dos objetivos do investidor. Então eu tenho uma parcela do patrimônio lá que está direcionada a, se algum dia eu sofrer muito com queda capilar, pode acontecer com todo mundo, eu tenho lá né, se isso me incomodar muito, eu vou reusar aquele recurso para realizar aquele sonho, vamos dizer assim, né? Então esse é o fundo de investimento capilar. Não, isso é curioso, né? Porque às vezes a gente tem pequenos sonhos, né? Pequenas metas que a gente quer alcançar e às vezes você não tem dinheiro na hora para fazer aquilo, né? Por exemplo, quero um clareamento dental. Pô, por que você não pega ali o dinheirinho que vai sobrar dos seus dividendos, já sabendo quanto que você vai ganhar de dividendos lá, investindo nas ações, ou no fundo de renda fixa, que seja, ou até mesmo da poupança, mas... Enfim, acho que a poupança não é dos melhores investimentos, então olhem para outras coisas, estudem outras coisas também. Mas você pode pegar parte daquele rendimento, que nem o Cris falou, e investir no seu clareamento dental ou para colocar um silicone, as mulheres aí que gostam, que seja, né? Então eu acho que a grande reflexão hoje aqui é pense o para quê e o porquê que você quer investir esse dinheiro, né? Desse aplicativo da Você Investe. Queria saber como que ele está ajudando vocês hoje a serem melhores investidores. Vai lá, responder pode, primeiro? começa aí. Cara, esse aplicativo, ele me ajuda muito com aquilo que a gente falou da informação, né? É crucial. É crucial. Então, hoje, o aplicativo da Você Investe, você seleciona os ativos, né, as aplicações que você tem, e ele te manda... em períodos do dia, o que está acontecendo, qual foi a última notícia que saiu. Então, hoje eu consigo saber, por exemplo, quase que em tempo real, o que está acontecendo com a Petro, o que está acontecendo com a CVC, o que está acontecendo com as ações as empresas que eu tenho. Porque com os ativos que você tem, né? Não é informação aleatória. Os ativos que eu tenho ou os ativos que eu quero ter. Então, por exemplo, sei lá, eu coloquei lá uma criptomoeda que chama SLP. Tá vinculada ao Axie Infinity, o joguinho, né? Então, tem uma moeda lá. Eu tenho uma grana lá, mas não tenho muito. Mas eu monitoro. Então, toda notícia que sai dela... A notícia que eu quero receber. SLP valoriza 15.000%. É a notícia que eu quero receber. Mas eu recebo notícias reais do que estão acontecendo naquele momento, né? Para saber até mudar minha decisão. Cara, eu vou colocar mais, eu vou deixar lá ou eu vou vender? Que hora que vai chegar esse momento? Então, me ajuda muito nessa questão e me ajuda também a identificar
uma coisa que a gente tem que saber, que é o mercado de atuação de cada uma das empresas que a gente está investindo, né? Você, quando está investindo em bolsa, você tem que conhecer onde é que você está colocando o seu dinheiro, qual é o negócio. Então, se você investe em Petro, você tem que saber que é uma petroquímica, certo? E essas informações, hoje, elas estão disponíveis no mercado, mas não de uma maneira fácil, que você seleciona exatamente o ativo que você quer e te traz o principal do principal, né? Então, hoje o aplicativo me ajuda muito nisso. Eu acho que para mim, que sou uma investidora mais iniciante, saber, entender qual que é o setor de atuação dessa empresa e quanto ela paga de dividendos, por exemplo, ter esse histórico. Então, eu sei lá, por exemplo, Petro vai me pagar, não vou me lembrar agora o certo número, 0,8% em dividendos. Aí eu olho o númerozinho lá e aí eu consigo estimar quanto que eu vou receber, né, de dividendos se eu investir determinado valor naquela empresa. Então, isso me ajuda muito, né? Eu acho que também ter os links lá, de, por exemplo, pregão. Aí eu clico lá em pregão, eu não sabia o que era pregão. Então eu cliquei, ele já me dá uma explicação sobre o que é pregão. Então você vai aprendendo sobre os termos e as siglas dos investimentos também. Outra coisa que me ajudou muito foi a conseguir realmente montar a minha carteira. E antes eu falava, vou começar em ação, aí depois vou investir em cripto. Não, hoje com o aplicativo eu consigo ter essa diversificação da minha carteira e montar ela de forma mais consistente, para não ficar um investimento aqui, o outro ali. Então, eu consigo organizar os meus investimentos de forma muito mais clara, que é algo que antes eu não conseguia. E aí eu pego, quero investir um pouquinho em cripto, quero investir um pouquinho em ação, quero investir um pouquinho em renda fixa, e o aplicativo distribui cada valor e me fala, olha, com R$1.000 você consegue investir R$200 lá em determinada ação, R$200 lá em renda fixa, R$10 lá numa determinada cripto. Então, eu consigo saber como fazer a melhor alocação dos meus recursos de forma inteligente. E tem uma outra sacada do aplicativo que eu acho muito, muito, muito legal, que é o seguinte, a seleção das empresas é você que faz. Então, você seleciona quais são as empresas que você mais gosta, quais são as empresas que você quer conhecer. E aí, na hora de você fazer um aporte, então, por exemplo, você vai fazer você vai colocar o dinheiro nessa carteira, o aplicativo ele ajuda a você, primeiro, selecionar qual que é o perfil que você quer para aquela carteira. Então, por exemplo, eu quero ter um foco para minha aposentadoria, só que eu quero empresas que sejam seguras, né, dentro da seleção que eu coloquei, e eu quero colocar dinheiro naquelas que me deem o maior dividendo possível. E aí, o que o aplicativo faz? Ele não me recomenda o ativo, a seleção sou eu que faço. Mas dentro de um parâmetro que você mesmo seleciona, de um risco maior ou de um risco menor, ou de um foco em dividendo maior ou de um foco em dividendo menor, ele distribui para você naquela empresa que tem o maior potencial de receber dividendos. Claro que analisando, né, o histórico. E você consegue saber onde é que você poderia alocar mais para você ter uma rentabilidade maior. Claro que essa informação nunca vai ser garantia de investimento de rentabilidade futura, né? Então, aquilo que a empresa deu não quer dizer que ela vai dar de novo. Mas é um parâmetro que, na escolha final do usuário, é muito importante. Então, isso me ajuda muito. Por exemplo, quando eu tenho R$100 na minha mão ou R$1.000 na minha mão e eu quero distribuir em várias empresas para ter uma diversificação boa e eu não correr, vamos dizer, risco numa empresa só, e a distribuir aquele recurso. Então, quanto eu devo colocar em cada empresa? Quanto eu posso colocar? Como é que seria uma carteira focada, por exemplo, em dividendos, né? E o aplicativo coleta essas informações de histórico na internet. Eu não preciso pesquisar e já traz essa seleção para mim. Então, é uma coisa que eu acho muito legal e ajuda muito para você visualizar quais são os cenários em que você pode atuar e escolher, né? Para você investir o seu dinheiro. Complemento aqui, quando a gente fez a pesquisa de validação, né, porque quando você monta uma startup, você não pode fazer no escuro, né? Você tem que validar para saber se aquilo é um problema real e é uma demanda do mercado. E 70% dos investidores, eles falaram que a maior dificuldade deles hoje no mundo dos investimentos era saber o que comprar. Ele chegava, estudava, se preparava, abria a conta e tal, mas não sabia o que comprar.
Então, o nosso aplicativo hoje, ele dá essa direção pro usuário, né? Então, dentre as opções que ele escolheu, o que eu devo comprar? O que eu devo comprar mais ou menos? Então, acho que é um pouco esse o valor que a gente tentou agregar, né? Final, é resolver essa dor, é ajudar o investidor a saber o que comprar. Muito bom. E eu quero complementar mais uma coisa. Você que está aí em casa e está falando assim, poxa, esse aplicativo é só para quem já é investidor ou quem já está começando? Cara, não. Ele também é para quem não é investidor, como eu, por exemplo, que estou começando agora. Ele separa as jornadas, né? Ele tem 2 jornadas. Já sou investidor, então ele te direciona aí melhor, mas para quem não é investidor, ele também te ajuda com isso, tá, pessoal? Ele vai pegar você que não é investidor ainda e vai te educar, vai te ensinar, vai te oferecer material também para você aprender, que é uma coisa que eu estou aprendendo, tá? Então vocês veem aqui que a gente tem cada um tem um nível aqui de jornada de investidor, e eu sou aquele assim, bem zero ainda, estou começando, mas eu estou começando já com conteúdos, com bastante informação que o próprio aplicativo está me ajudando, e ele também tem a proposta de já me educar para qual ativo que combina mais comigo, qual tipo de ação combina mais comigo, qual tipo de estratégia combina mais comigo, que sou iniciante. E se você está se perguntando como é que eu faço para ter isso em mãos, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar e acessar um aplicativo gratuito. Sim, isso daqui tudo é gratuito, tá, pessoal? Então você não precisa ficar preocupado, você vai ter esse material, essa ferramenta que literalmente pode dividir as suas águas. Do cheque especial ao milhão. Do cheque especial ao milhão, e você pode ter esse aplicativo aí no seu nome de forma gratuita. É só acessar o link aqui embaixo, tá, pessoal? Vamos para as últimas perguntas para a gente encerrar. Hoje você tem em média quanto investido ou quanto você separa para investir todo mês? Quem quer começar? Eu acho que eu já respondi essa, eu falei R$300, que é o quanto eu comecei, mas esse ano eu pretendo aumentar significativamente meus aportes, por já me sentir segura e, né, ter pessoas do meu lado que conseguem me auxiliar e tudo mais. E conforme você vai aumentando, né, acho que a quantidade de dinheiro investido, aquele investidor que aporta R$5.000 por mês, eu sempre recomendo ter uma pessoa ali, um consultor, alguém mais próximo. A gente tem parceria com diversos escritórios também de investimento para auxiliar esse investidor que vai aportar um pouco mais de dinheiro, né? Então, e você, Vinícius? Cara, a minha grana está distribuída de diferentes formas, né? Então, hoje eu tenho 12 meses de gastos guardados numa aplicação conservadora, que é a famosa reserva de emergência. 12 meses. Eu tenho mais uns 6 meses de gastos aportados na bolsa, que é um recurso que eu não pretendo usar no curto prazo, mas se eu precisar é possível ter acesso a ele, e ainda está aplicado em renda variável. E eu tenho uma grande parte, que é aquela reserva que eu fiz desde quando eu comecei a trabalhar, que são 12% da remuneração que eu já guardo para esse fim específico de, sim, se alguma coisa grave acontecer, espero que não aconteça, ou então para minha aposentadoria. Então é dessa forma que está dividido. Aí, quando sobra um pouquinho, né? Aí eu também faço mais alguns aportes e diversifico mais um pouco. Mas é dessa forma que está distribuída hoje minha carteira. Bacana. E quer complementar mais uma coisa, Léo? Vamos finalizar com a última pergunta. Hoje, para o investidor que está aqui ouvindo hoje, o que é que vocês querem falar para essa pessoa que está ouvindo hoje? Para a gente finalizar. Estude e use e você investe. Assista os nossos vídeos, leia bastante informação dos ativos, das empresas que você quer investir, já comece a escolher qual que é o setor que você tem mais proximidade, por onde você quer começar a aprofundar seus conhecimentos, porque também, gente, eu acho que o maior erro do investidor é querer abraçar o mundo, né? Querer estudar todos os tipos de investimento. Não, escolhe ação, ou renda fixa, ou criptomoeda, que seja. Comece com algum tipo de investimento, escolha um e vá, né, sem medo de ser feliz. E, enfim, deixo aí todas boas recomendações, né, para os investidores e muito sucesso, né, porque o nosso propósito, como eu já disse, é enriquecer os brasileiros. Então, da nossa parte, a gente vai ajudar vocês, né, em tudo que vocês precisarem nessa jornada de investimento. Não fiquem acanhados, deixem seus
quer ouvir vocês que estão ouvindo a gente, podem conversar com a gente vai ser um canal aberto para a gente poder conversar e a gente vai produzir conteúdo toda semana para vocês. Isso tá bom, aí. pessoal? Muito obrigado para quem esteve aqui. Meu nome é Christopher, aqui é a Letícia. No início a gente vai estar aqui com vocês toda semana conversando e investindo. Tá bom, pessoal? Um beijo para quem está aí. Obrigada. Mensagem, pessoal. Um beijo, pessoal. É isso. Obrigado, pessoal. Queria agradecer aqui a Letícia, o Christopher, a você que nos ouviu aí. E, ó, não esquece, deixa a sua sugestão. Se você achou que a gente poderia ter falado de algo, coloca aí no comentário. Se você tem alguma sugestão aqui pro nosso podcast, pro nosso bate-papo, coloca aí. Vai com certeza ajudar a gente a fazer cada vez mais e melhor para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Seu like, beijo. Até logo. Você investe, pessoal. E aí, ficou? Gostei, hein?